Minha diretoria da lacração hoje tem, olha só, se prepara aí nos comentários porque a lacração vem forte hoje. Primeiro lugar, likezinho pra dar aquela moral pro vídeo, que tá foda na pandemia, tá? Segundo lugar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, aquela porra toda. E uma novidade, tá? Aqui no link na descrição do canal, a primeira coisinha que eu coloquei ali foi um link do Telegram. Então se você tiver Telegram, clica ali, você vai cair num grupo onde não tem discussão nem nada, é simplesmente um grupo. E toda vez que tiver um vídeo novo aqui, um texto novo, alguma coisa, você que me acompanha, pum, eu vou mandar ali, beleza? Então um negocinho que ajuda pra caramba, porque as redes sociais não estão mais entregando, as redes sociais viraram traficantes, sabe? Se eles te deram doce, aí você pegou, viciou, falando assim, então agora eu cobro. E você se foi, mais ou menos isso. Mas vamos à Lacrolândia. O futebol feminino, nos Estados Unidos, as jogadoras entraram na justiça pedindo para ganhar o mesmo que os homens. E como talvez a justiça norte-americana seja menos guiada pela imprensa ou pelo mimimi, ela tomou a decisão mais inteligente, normal e compreensível possível, que foi dizer não. Aí as pessoas, evidentemente, né, as meninas lacradoras do nosso Brasil estão gritando, alucinadas, dizendo que não, que isso é olha aqui, o machismo, olha aqui, elas ganham, elas jogam melhor do que os homens e ganham mais resultados do que os homens, que loucura. E não é bem assim que a vida funciona, né, minha querida? Mas vamos lá, se você tiver dificuldade, eu não sei, eu fico sempre entre esse misto da maldade da pessoa em usar o argumento do mimimi, do feminismo, da lacração, para ganhar audiência, que é muito comum, né? Você, por exemplo, tem várias jornalistas mulheres que quando você fala, porra, essa mulher só fala merda, do mesmo jeito que você fala de mim, de vários jornalistas homens, em vez dela falar assim, pô, o cara tá me criticando porque não gosta do que eu falo, ela fala, é porque eu sou mulher. Caralho, é porque você é ruim, não é porque você é mulher, porque tu não sabe picas de futebol, não tem nada a ver uma coisa com outra. E esse argumento é muito parecido na hora de ter essa discussão, né? Você tem lá o futebol feminino, que já é uma idiotice, na minha opinião, ser obrigatório em alguns clubes do Brasil, aliás, todos os clubes do Brasil, né, para jogar Libertadores e tal. Você não tem que obrigar ninguém a absolutamente nada, você faz o que você tem vontade, se der retorno. E aí você tem o futebol masculino. Eu não tenho nenhuma dúvida que a abertura da Copa do Mundo masculina entre Honduras e Senegal dá mais dinheiro e audiência do que a final da Copa do Mundo feminina. E esta frase, por si só, tem toda a resposta que qualquer pessoa quiser saber sobre essa decisão, né, da justiça norte-americana. É simples. O seu trabalho, ele é proporcional, o seu ganho do seu trabalho, ele é proporcional ao que você gera. Ele sempre vai ser assim dentro de um mercado livre, tá? E os Estados Unidos é um mercado, né, em tese, é um país livre nesse sentido. Ou seja, se você faz alguma coisa que gere para sua empresa R$1 milhão por mês, você vai conseguir chegar na tua empresa e falar, olha, eu quero ganhar 250 mil. E a tua empresa vai negociar isso com você. Se o que o seu trabalho gera para sua empresa, na avaliação da empresa, 50 mil por mês, para você conseguir 2, 3 mil reais, você tá fudido, irmão. Porque além dele entender que você não gera o dinheiro pra caralho, ele entende que você é substituível. E, portanto, não há uma discrepância muito grande salarial. Por que eu vou pagar pra caralho pra esse cara se esse cara não faz nada demais? Né? Então, quando você pede uma igualdade salarial, a discussão que as mulheres às vezes sugerem, especialmente as lacradoras, é o seguinte, mas as mulheres têm mais resultados que o homem, foda-se, isso não tem a menor importância, a discussão não é essa. A discussão é absolutamente simples. O futebol masculino movimenta, por exemplo, tô dando um chute aqui, tá? $1 bilhão por mês. Nos Estados Unidos que seja, tá? Deve ser muito menos, mas enfim. O feminino, ele movimenta $100 milhões. Então você não pode pedir que essa distribuição de lucro seja igual a essa, não faz o menor sentido. Sabe? É a mesma coisa que você chegar e falar, bom, é o seguinte, um clube de futebol como a Juventus, ela paga, sei lá, 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais pro Cristiano Ronaldo por mês. Você fala, mas que absurdo, ele tá ganhando 10 milhões de dólares e a melhor jogadora do mundo feminino não deve ganhar 250 mil. Então, querido, olha só. O fato dele jogar na Juventus deve render a Juventus pelo menos 20, 30 milhões por mês. Que é mais ou menos venda de camisa, royalties, direito de imagem, venda de televisão, cara, tudo cresce com o Cristiano Ronaldo estando lá. O que é que muda, né? O quanto muda pro futebol feminino e pra receita se estiver fulaninha jogando no time? Não muda quase nada, gente. Desculpa, a realidade é essa. Não fui eu que criei o mundo, não fui eu que criei o gosto das pessoas. Se quiserem brigar comigo, pode brigar, mas o problema não sou eu, o problema não é machismo, o problema não é você, o problema é que o futebol feminino é uma merda. No dia que ele deixar de ser ruim, a gente vai assistir. E aí vai consumir, ele vai ganhar dinheiro, ele vai distribuir lucro. Mas hoje o futebol feminino é uma bosta de assistir. A final do campeonato, se você pegar a campeã mundial do futebol feminino e colocar pra jogar talvez com o time sub-16 do campeão paulista, talvez o time sub-16 do campeão paulista masculino vai ganhar o jogo. Como aliás aconteceu, né, recentemente, um sub-15, sub-16, alguma coisa, foi lá ganhando. Por quê? Porque o futebol masculino ele joga em outra esfera do que o futebol feminino.
em dinheiro, em condição, em representatividade. Então você não pode pedir o mesmo remuneração simplesmente porque o mundo, tirando a parte daquela cabeça limitada do brasileiro médio, que como a gente é um país colonizado, tem aquela imagem do seguinte: eu trabalho, eu tenho que ter valorizado pelo meu trabalho, tenho que ganhar por isso. Não, cara, você tem que entender o quanto vale o seu trabalho e por que o seu trabalho se torna ou não insubstituível. É uma matemática muito simples, sabe? Não adianta você achar, não, olha só, eu trabalho 7 horas por dia, então, se fulano ali trabalha 7 horas por dia também, eu tenho que ganhar mais ou menos igual a ele. Não, não tem. Se aquele cara é brilhante no que ele faz, ele torna aquilo um puta lucro para a empresa dele, ele vai ganhar uma coisa e você vai ganhar outra. Entende? Se você for substituível, se o que você faz é comum, é mais ou menos, você vai ganhar sempre o mínimo possível, porque o mínimo possível é o substituível. Se eu posso substituir o meu produtor, eu vou substituí-lo pelo menor valor possível. Eu não tenho por que pagar. Vamos supor, eu consigo um produtor médio por R$2.000. Vamos supor, tá? E esse meu produtor, ele é ok. Ele não faz nada de absurdo, nem mal, tal, não sei. Por que diabos eu daria R$3.000 para ele? Não, porque ele trabalha X horas. Então não é isso, cara. É porque é o seguinte, no mercado existem outros tão bons quanto eles por 2.000. Então eu não vou dar 3 para ele. Isso é matemática, gente. Isso não é uma questão de socialismo, de comunismo. Isso é matemática. Né? Então o futebol feminino ele gera uma receita desse tamanho, então as mulheres ganham desse tamanho. A receita masculina é desse tamanho, gera desse tamanho. Isso também tem uma explicação desportiva fácil. O que é a fascínio pelo esporte? É ver o ser humano em busca do seu limite físico, daquilo que ele pode fazer de melhor com o corpo dele. E, portanto, os homens são mais fortes. E, em tese, na maior parte dos esportes, eles têm mais condições de buscar esse resultado, desde que ele seja estipulável, né? Como, por exemplo, um número dos 100 metros rasos, né? Os homens têm mais facilidade, porque eles são mais fortes. E, portanto, esse limite é mais fodamente atingido e, obviamente, gera mais interesse popular, o que gera mais receita. Então, o homem não tem culpa de ganhar mais do que a mulher em geral no esporte. Simplesmente porque o esporte tem por fascínio, por item principal do fascínio popular que gera toda a audiência, dinheiro, etc., a questão física. E essa questão física ela é maior pelos homens em relação aos homens do que as mulheres. Então o dinheiro vai estar evidentemente muito maior na mão dos homens. O pedido das meninas nos Estados Unidos ele é lacrador, ele é absolutamente idiota. E o apoio a esse pedido é um apoio absolutamente condicionado à ignorância matemática e econômica das coisas. Ou a maldade lacradora de querer aparecer em rede social, que também é uma possibilidade bem aceitável. Né? Existem diversas mulheres que infelizmente estão muito mais preocupadas em fazer um papel para ganhar audiência de eu defendo, eu isso ou aquilo, do que fazer conta. Né? Então a gente também tem que considerar isso. Agora, não há, nesse caso, machismo, feminismo, é uma questão matemática. As mulheres do futebol norte-americano ganham mais do que o homem no campo, mas mesmo que elas ganhem 10 vezes mais do que eles no campo, isso não gera o dinheiro. E a gente está discutindo dinheiro e não resultado. Vocês querem as taças? Aqui estão as taças. Vocês têm e os meninos não têm. Mas o dinheiro, quem gera, são os meninos. Então os meninos vão ganhar X, os meninos vão ganhar Y. Como em diversas outras áreas, por exemplo, na parte de modelos, a Gisele Bündchen ganha isso, e os modelos homens ganham isso. Por quê? Porque né, o universo de modelo feminino ganha isso de dinheiro. Né? Gente, isso é mercado, não tem nada a ver com machismo feminino. Feminismo, pelo amor de Deus. Deixa de ser ignorante, pelo menos uma vezinha. Acho que a gente pode chegar e ter uma conversa franca entre pessoas, ou botar um vídeo desse no canal sem causar tumulto entre as feminadas e dizer, gente, pelo amor de Deus, não é tão difícil assim. Ou é?